São Marcos FM, a tua melhor companhia, são 2 horas, 24 graus é a temperatura em São Marcos, uma ótima tarde de sexta-feira, você que está conectado conosco. E no Conexão agora a gente vai bater um papo aqui sobre cinema, olha que pauta legal essa sexta, hein? Ciclismo, passamos para o cinema. Vamos conversar agora com o diretor Luciano Silva, de Caxias do Sul, e a Adri Tolardo, que é diretora, produtora, atriz, e ambos são da Conceito Filmes. A Conceito Filmes é uma empresa de Caxias do Sul e conforme a gente já vem noticiando aí ao longo dos últimos meses, inclusive eu lembro que no inverno fizemos uma entrevista aqui com o Bernardo Tolardo, que é diretor de fotografia, é filho da Adri, mora na Europa, tá passando aí uma temporada aqui na Serra e teve aí, junto com o Van Damme, que é um diretor paulista, eles estiveram produzindo 2 curtas-metragens, Surtada e Chada 5. Esses 2 curtas, um deles aqui, o Surtada, teve várias tomadas em São Marcos, conforme a gente lembrou daquela entrevista que também teve a participação da Cris Mioto. E esses filmes foram finalizados agora há pouco, aí em outubro, e haverá no próximo dia 25 de novembro, lá no Spazio Eventos, em Caxias, o coquetel de lançamento desses 2 curtas da Conceito Filmes, que também está planejando aí para talvez 2022 ou 2023 no máximo, aí é um longa, né? O Dossiê. A gente já falou de tudo isso e vamos falar agora com mais detalhes, recebendo aqui no estúdio a Adri Tolardo e o Luciano Silva. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso recebê-los aqui na São Marcos FM para falar sobre cinema, sobre os curtas Surtada e Chada 5. Estão prontinhos, Adri? Tudo certo? Tudo. Muito obrigado, André. Primeiramente, queremos agradecer ao povo são-marquense. Hoje nós estivemos na Prefeitura Municipal. Quero agradecer ao prefeito, a secretária. Foram, maravilhoso conosco, né? Então a gente está muito feliz, principalmente com a rádio, né? Vocês, assim, André, foram que abriram as portas para o nosso sucesso aqui na nossa cidade. Até acho que fiquei arrepiado aí, mas só estamos fazendo nossa obrigação. Divulgar a arte, a cultura, né? Por favor, né, Adri? E tu sabe, quando a gente conversa, que eu particularmente gosto muito de cinema, não é por acaso que ela é chamada da 7ª arte, né, Luciano? É isso aí, André. E é a 7ª arte mesmo, né? É a 7ª arte. Tu gosta também? Tá gostando dessa... Tô gostando. Tu falou naquela entrevista que tu participou por telefone que começou agora a te aventurar, faz uns 2 anos pra cá, né? 2 anos. E tá como roteirista? Sim, já escrevi vários roteiros, né? E esses 2 filmes que a gente gravou ali, então eu estava como co-diretor, né? Juntamente com o Van Damme. Exato. O Van Damme. O nome completo do Van Damme, então, é o... Jorge Barreto. Jorge Barreto, né? Ele faz parte de uma família muito famosa aí, os Barreto, né? Exatamente. A gente conhece o Fábio Barreto, né? Que fez o Quatrilho, né? Isso, ele é primo do Jorge. O Fábio ficou famoso pelo Quatrilho, né? Exatamente, que fez com aquele livro do Pozenato, né? Isso. Que aí todo mundo conheceu o Pozenato pelo filme, né? Justamente. Ele mesmo falou isso, né? Ninguém me conhecia, eu era um escritor que aí ganhou fama mundial, tu vê, o que é o cinema, né? É verdade. E pra nós, assim, é uma grande satisfação. O Surtada ele já tá em 6 festivais. Até em Hannover, né? Hannover, na Alemanha. 6 festivais já. Já tá traduzido para inglês, né? Ele tá também com sinais de libras. Olha. Né? Então tá andando. Que maravilha! E então... Em primeira mão, né, o pessoal que vai assistir, né, são só 100 convidados, né, a gente teve que contar, assim, né, principalmente com quem nos apoiou, né, porque foram dois filmes, né, 2 curtas-metragens sem recursos, né, foi tudo, assim, independente, né, em plena pandemia a gente meteu a cara e a coragem a gente fez. Isso aí é muito legal, né? Cinema independente, então, recursos aí, que é aquela coisa que o Van Damme explicou na entrevista, né? Daí é o restaurante que dá uma força com a comida, daqui a um pouco, né? São esses apoios, assim, de quem abraça a causa, né? E nós estivemos em São Paulo dia 7 de setembro, onde a gente recebeu a premiação de prêmio destaque, né? Na área do cinema independente, juntamente com William Bonner, Silvio Santos, Ratinho, Eliana, Danilo Gentili.
e só nós aqui do Rio Grande do Sul. Para nós foi uma honra. Prêmio Destaque. Na de área cinema independente. de cinema independente. E isso que é uma premiação nacional. É nacional. E é algum órgão aí que faz isso? Como é que é? Sim, é a da Feijoada da Fama. Ah, tu tinha comentado comigo, sim. Feijoada da Fama. Que legal, né? E como é que foi o trabalho aí? O Bernardo tava falando, né? Ele é diretor de fotografia, mas ia fazer toda a montagem, edição, trilha sonora. Fez tudo. Ele até brincou aqui dizer, ele é minha filha, né? Que o cineasta tem isso com o filme, né? É verdade. É meu filho, trata como um filho, se apega, né? Ama, né? Aquela coisa. E ele foi o cara que se puxou bastante, né? O Bernardo. Realmente, a gente tinha poucos recursos, né? Como eu falei, né? A gente usou o que a gente tinha, né? Porque não tínhamos como pegar equipamentos muito caros, né? Então a gente usou todo o nosso maquinário do que a gente tinha, né? Realmente. E usufruímos tudo que deu, né? E está aí. E finalizaram quando esses dois curtas? Agora em outubro mesmo? Um foi finalizado em final de setembro, Isso, né? o Surtada. E em outubro agora terminou o Chá da 5. Outubro terminou então o Chá da 5. Quer falar um pouquinho aí, Luciano, Adri, sobre a trama aí desses curtas, as histórias, as tomadas? Conta aí pra gente sem dar muito spoiler, né? Mas conta um pouquinho aí como é que é as histórias. Olha, os dois roteiros desses dois foram meus, né? Sim. Eu estava tomando banho e do nada a história do Surtada veio na minha mente. E é assim que acontece Né? muitas vezes, né? Isso. Aí foi tirando do papel. Sim. O Chá da 5, então, ele conta... Mas a surtada é o quê, assim? Basicamente, eu sei que tem a ver com uma pandemia. Com a pandemia, E a pessoa surta. Isso. É quase um documentário, então, né? Porque o que teve de casa aí. Muita gente vai se identificar. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Isso. E o Chá da 5, assim, é só o nome Chá da 5, Aham. né? Porque a trama envolve muita coisa. Vai ser muito legal. O trailer já tá nas redes sociais, né? Do chá? E os dois, Os dois. Eu já deixei ali pra você, depois se Sim. você quiser passar, né, Tava pros vendo telespectadores, aqui. Aham. né? Então vai ser muito importante pra gente, assim, o pessoal de São Marcos, região, né, assistir, dar a sua opinião. Eu acho que nada melhor, né? Tanto construtivas como... E como é que o pessoal faz pra assistir? Eles estão nas páginas, eles já estão nas páginas do curta-metragem Surtada e estão na página do curta-metragem Chá da 5. Mas na íntegra? Só o teaser. Só o teaser. Que é o teaser é um pedacinho. Isso, pedacinho. Pra quem não entende esse linguajar de cinema, é um pedacinho, assim. Justamente. Mas e os filmes, assim, eles vão ser lançados nesse coquetel? A apresentação? Sim, a apresentação, sim. O pessoal que vai estar lá vai assistir no íntegro, né? Sim. O Surtada, então, ele tem aí como mais ou menos 20 minutos de duração, né? Os dois, 19,50, né? Isso, os dois. E diz assim, durante a pandemia, Maria Helena se vê aprisionada em seu lar com medo do mal invisível, que é o vírus, né? E seus transtornos e se agravam com as informações que recebe. A saída é buscar ajuda psicológica. Justo aí. Aí temos aqui, então, a direção do Jorge Van Damme, que é paulista. Co-direção aqui do Luciano Silva. Diretor de fotografia e edição, o Bernardo Tolado. Produção da Adri e direção de arte do Bernardo. E aí no elenco tem a Adriana, o do Clerc Silva, que é Bom Jesus, né? Bom Jesus. Marian Martins. É Marian Martins, ela é uma psicóloga. Marian. De Marian. Farroupilha. Farroupilha. E ela é psicóloga mesmo. Psicóloga mesmo. Então interpreta a psicóloga e já é uma... E a Alana Fantin, que é aqui de São Marcos. De São Marcos. Esteve, inclusive, recentemente aqui, porque é modelo também, né? Tu tem todo esse projeto de modelo e tal. Ela esteve aqui falando sobre aquela revista das noivas, né? Que saiu lá em julho, acho que foi, né? Junho, julho. Isso. E esse, então, do Surtada, né? O filme da Conceito Filmes, que vai, então, estar sendo lançado agora nesse coquetel no dia 25. E em relação ao Chá da 5, né, Adri, aí já envolve uma trama familiar, né, uma questão, assim, que bem interessante essa história, né, porque duas irmãs resolvem convidar umas amigas para o tradicional Chá da 5 quando uma moça aparece sem ser convidada e muda todo o rumo da tarde.
Também a direção do Jorge Van Damme, co-direção do Luciano, o Bernardo na direção de fotografia e edição, produção da Adri, tem preparação de elenco da Jaqueline Aires, direção de arte da Ana Sgarbi e do Bernardo Tolardo e diretora de locação a Guina Maidanchen, assim Isso se pronuncia. mesmo. E aí o elenco, Jaqueline Aires, Ana Sgarbi, Tainá Teixeira, Anderson Rosa, Cris Belinotti Mioto, que é a Cris aqui de São Marcos, a Larissa Alexandrino, Gilsa Raquel Oliveira, Milton Supits. Porto Supitz, Alegre. Guina Porto Alegre. Mandachin, Lia Gelati, Terezinha Tonello e Rubens. E agora? Bonzovski. Bonzowski. Beleza. Essa turma, então, que tá nesse trabalho. Aí tu tava falando, então, tu teve aí reunida com o prefeito hoje pela manhã, secretário de Cultura e tal. Convidou eles pro Isso. coquetel. Com certeza, já falamos do nosso outro projeto que a gente passou na antiga Lei Rouanet, que hoje é a SALIC, né? Ali, que Lei de Incentivo à Cultura. Isso mesmo, aonde nós vamos dar a Oficina do Sul. Oficina de cinema, Olha onde a gente só. vai preparar as crianças, né? Então o projeto é para 100 crianças, né? A gente vai dar aula, desde fazer o roteiro, toda a parte técnica, então porque tem pessoas assim que se identificam mais em atuar, tem pessoas que são mais na parte técnica, né? Isso. Então a gente vai falar tudo sobre cinema, né? Nessas oficinas aqui. E então a gente está preparando, isso é para partir de março do ano que vem. E como é o nome do projeto? Oficina de Cinema no Sul. Oficina de Cinema no Sul. Isso. E no final, então, as crianças que vão escrever o roteiro, a gente vai também filmar, né? No caso, esse filme aí, esse curta, e vai ensinar também como é que se lança em festivais. A gente vai falar tudo sobre cinema. E isso vai ser o quê? É um projeto para trabalhar o cinema nas escolas. Nas Isso. escolas. Ensino médio. É indiferente. Diferente. Isso aí, E indiferente. Escolas aí- públicas. Escolas públicas. Sim, de graça. E vocês falaram sobre isso hoje com o prefeito? Isso. Conversamos e a gente tá pedindo, então, digamos, pedindo quase socorro, né, gente? Porque é pelas empresas. O nosso projeto, ele é 100% com o artigo 18. Então, em vez de pagar um imposto para o governo, você incentiva o nosso projeto. Né? Então, nós vamos deixar aqui encarecidamente, né? As grandes empresas, pequenas empresas, que ao invés de pagar o imposto, nos procurem. E aí, né? aí ele colabora para quê? Para tanto o desenvolvimento do oficina de cinema, sim, pra isso oficina. mesmo, como para oficina. filmes que Pra, vocês pro venham a filme produzir. até o final. Não, ele é a preparação todo. A marca dele sai no início, no meio e no fim, até o final. Certo. Sem tirar o recurso dele próprio, né? Claro, claro. Ele vai realmente Abater. no imposto. A chamada dedução, né, do imposto de renda. Exatamente. Sim. Até a Associação dos Motoristas conseguiu captar 1.800.000 para fazer a sala do caminhoneiro, através da LIC. Exatamente. E as empresas, em vez de pagar imposto pro governo, não para um projeto cultural, né? Mas isso aí vocês conseguiram agora, sim, essa aprovação? Como é que Sim, funciona fazem o que... trâmite? Não, fazem que nem 10 dias. Não, foi segunda-feira. Como é que funciona, assim? Vocês agora são o quê? Credenciados? É assim que chama? Como é que seria? Já saiu no Diário Oficial, Certo. né? Já foi aberta a conta no Banco do Brasil. Então agora nós estamos atrás dos empresários para captar os recursos, né? O O valor é 192.775, mas a gente não botou assim cotas, né? Então, tipo assim, valor total? total. O máximo que vocês podem captar? Isso. É 192. 192 mil. Aí quem capta isso é a Conceito Filmes. Isso. Sim. E aí vai desde pro projeto da oficina, para novos filmes que sejam feitos? Não, seria é só pra esse projeto. pra esse projeto. Só pro projeto da oficina. Ele vai até a final do curta-metragem ali, né? Tem o começo, o meio e fim. Certo, ele é certo. uma oficina completa. Ele vai dar o produto final O todinho, filme. né? E isso é importantíssimo também, porque hoje em dia, o que o pessoal faz em videozinho de YouTube, tendo, né, já essa oficina, vai aprender a fazer com mais qualidade, Com né? certeza. Tá todo mundo fazendo filme hoje, É né? verdade. E nisso também o Van Damme também vai tá junto no projeto, né? Então ele vem de São Paulo também para ajudar a ensinar as crianças, vai estar nas escolas, então também dizendo como é que funciona no grande centro, né? Rio, São Paulo, como é que é dentro da televisão, da Globo, do SBT, da Record, tudo isso a gente vai ensinar para as crianças, porque legal. hoje a gente tem que preparar o futuro. E são vários, né? São vários segmentos dentro do cinema, desde o roteirista, tem que ter maquiador, tem que ter figurinista, tem que ter
tudo isso a gente vai ensinar, né? E as crianças que vão estar nesse curso aí também vão receber as apostilas de graça, né? Então a gente vai dar, são 3 apostilas, são 3 módulos, módulo 1, 2 e 3, né? Então seriam 300 apostilas e as empresas que apoiarem também vão estar dentro dessa apostila lá dizendo que foi apoiar, né? Que apoiou toda a parte de marketing e no filme também. Então tudo isso aí vai estar na... Sim. É o extra, né? Porque a empresa, tipo assim, tem que pagar 10 mil de imposto, ela pode passar para o projeto 10 mil e ganha ainda a publicidade que nós vamos dar. Sim, tu abordou um ponto aí, Luciano, que eu até ia te perguntar, porque é importante que as pessoas se deem conta da geração de empregos, de postos de trabalho do cinema é algo incrível, né? Porque até a gente vê nos filmes, quando começa a passar aqueles nomes, né? Ninguém Exatamente, acredita quanta gente invisível que trabalha num filme, né? Exatamente. Gera trabalho, gera renda, né, para os locais onde é feito e divulga o município, né? Sim. Porque até o Van Damme falou que teve tomadas na praça aí de São Marcos, né? Foi. No chá ou no Surtada? No Foi. Surtada. No Surtada, né? Ele disse que a cena final foi na praça. Foi na praça. Que ele disse que adorou a praça de São Marcos, muito bonita, né? Então daqui a um pouco tá divulgando o município, a região, Exatamente. gerando trabalho, renda, né? E preparando o futuro. E preparando o futuro, né? Principalmente é isso aí, isso que a gente quer. Né? Então esse é o primeiro projeto. Nós queremos fazer novos projetos depois, né? A gente vai fazer um por vez. E não tá fácil fazer cinema atualmente no Brasil. Não. Nunca foi, né? Não, nunca foi. Até o... Mas agora melhorou bastante. Melhorou? Melhorou. Mas a Tem muitas Ancine lá não produções. tá fechada? Sim, a Ancine tá fechada. Agência Nacional de Sim. Cinema, né? Sim. Grandes produções assim, aquelas produções milionárias ali, não tem. Eles né? barraram muito, né? Eu acho assim, olha, eles estão tentando dar um incentivo para os menores. Pequenos. Que infelizmente, como o Jorge disse na entrevista, ficava só girando em torno dos amigos do rei, digamos assim, né? Exatamente. Dizer que foi um mal necessário esse fechamento da Isso aí. Ancine, né? Concordam? Concordo. Mas tem que reabrir também, né? Não, com certeza, claro. Porque- Com várias mudanças, com certeza, né? Eu acho que tem projetos que tem pessoas que não é necessário, né? Elas Sim. já têm verbas, né? Exato. E principalmente que não tem, assim, ó, que são iniciantes, que estão com projetos lindos, maravilhosos, que possam concluir eles, entendeu? Tirar eles do papel. E a afirmação da identidade de um país, né? Porque muita gente não se dá conta, mas como é que os Estados Unidos dominou o mundo? Verdade, Indústria do trouxe cinema. O próprio nazismo, quando tentou se impor, começou a investir em fazer filmes, né? Exatamente. Então, tu vê, as grandes potências mundiais têm cinema desenvolvido, é ou não é? Verdade. Tô errado? Não, está certíssimo. Então, e o Brasil é um país que tem muito filme, bons cineastas, bons filmes, né? Olha, A gente eu falou tenho um sobre amigo meu, que ele já tá com o 3º filme na Netflix, né? Ele é incrível, Renato Cerqueira. Renato Cerqueira. Cerqueira. Ele é incrível, gente. Se Assim, não- ó, ele me dá altas dicas, ele nos ajuda no que ele pode, né? Eu gosto muito daquele que fez até aquele documentário ali da Operação Lava Jato, lá como é que é agora? Me escapou. Fugiu o nome. Ele fez Robocop, o policial do futuro. Sim. Que é fantástico, né? Impressionante. Eu vou pegar o nome aqui do cineasta já para não deixar assim. E é só um deles, né? Porque Tem muitos. é de 87 esse filme aqui, né? Vamos ver aqui o nome do rapaz aqui, que é um dos grandes cineastas do nosso país, né? E vocês, assim, convivendo aí no meio do cinema, né? O que vocês destacariam, assim, do que tá acontecendo agora em termos de cinema brasileiro? A gente vê que tem muitos festivais, tem muitas as cidades assim que estão investindo, né? E hoje, até com celular, tu consegue fazer um filme, né? Então Sem dúvida. Celular, tem muito celular aí que tem uma câmera perfeita, magnífica, José Padilha. né? O José Padilha, Padilha. sim, Desculpa aí, né? exatamente. Demora. Isso aí. De 2014, né? Exato. Esse José Um grande Padilha. diretor. Sim, inclusive um filme feito lá nos Estados Unidos, né? Sim. Esse Robocop, o policial Sim. do futuro, que é fantástico, né? Esses verdade, sistemas de vigilância, né? Isso. Que talvez já estejamos vivendo e nem a gente nem saiba, né? O Padilha é fantástico, né? E entre outros cineastas, né?
E tu tava falando, então, muitos festivais, nós tivemos Gramado, né? Sempre Exato. famoso com os festivais. São Paulo, Rio. Tá movimentado a cena do cinema ainda. Brasileiro, bastante, agora bastante. recentemente nós estivemos no Fenacim? no Fenacim, como corpo de jurados, né? Onde nós julgamos mais de 50 filmes. Qual é o nome do festival? Fenacim, Festival de Cinema de Santa Maria. Santa Maria. Ah, Santa Maria. Certo. Onde eu e o Luciano estivemos Produções locais aqui. Não, Brasil. no Brasil. Brasil inteiro, no caso. São Foram mais de Paulo, Rio. 50 filmes onde a gente teve que selecionar, né? Julgá-los, né? E o Surtada, ele vai abrir dia 20 o festival. Né? A gente não colocou ele para concorrer porque nós estávamos, né, no corpo de jurado e sem... Conflito de interesses. Isso. Exatamente. Que legal, né? Bom, Adri, acho que é mais ou menos isso, né? Então, a perspectiva é com pouco vocês colocarem esse projeto, então, do Oficina de Cinema aqui nas escolas de São Marcos. Sim. O nosso objetivo. Já bateu um papo hoje lá com o pessoal da prefeitura? Sim. Já, agora eu vou ter uma reunião com o pessoal da Pilate, com a Irena, né? Eu vou entregar o convite para ela e já vou mostrar o nosso projeto. Legal. Irena, tem o Bruno lá, filho dela também, um cara bem legal. E assim, na receptividade aí da prefeitura foi positiva? Sentiu assim que o pessoal vai acolher aí a ideia? Assim, foi muito, muito bem quisto mesmo. Chegou a falar com a educação também ou não? Nós falamos com a secretária de Cultura. Cultura? Isso, e com o prefeito mesmo. Certo. Convidaram eles para o coquetel de lançamento. Sim. Ficamos mais de meia hora lá conversando, o prefeito muito gente boa lá, nossa, a secretária também, né? Gostaram bastante aí, se botaram à disposição e vão nos ajudar. Isso aí, porque tá divulgando São Marcos, né? Exatamente. Isso que é o importante. E o dossiê, gente? Tô curioso, esse aqui envolve uma trama com radialista no meio, né? Exato. Nós estamos vendo aí a questão da pandemia, nós estamos acompanhando como esse filme tem mais de 200 pessoas aí envolvidas. Isso é um longa, né? É um longa aí e que vai levar quase um ano, então estamos aguardando liberarem, né, para nós poder filmar. Né? Então ainda não teve a liberação? Não teve a liberação. A pandemia também atrapalhou, né? E questão da Europa, lá parece que já tá vindo a quarta onda, então tá tudo meio que... Sim. Então quando começar, a gente tem que começar e terminar, né? Então... geralmente o SATED barra quando é muito número de pessoas, né? Que aí aglomerações, né? Isso. Exato. Pois é, mas ficamos aí no aguardo, tá? E dossiê, então, vai ter tomadas aqui em São Marcos também, né? Também. O planejamento é esse. Isso aí. E o Bernardo vai voltar pra Europa ou fica mais um ano por aí? Não, ele volta. Eu acho que provavelmente ele volta em março, se tudo correr bem, né? Que ele falou que o que levou ele pro cinema é a fotografia, né? A fotografia. Até disse que ganhou um concurso lá com uma foto da Cachoeira do Rio São Marcos, né? Justamente. São Roque, né? Isso aí. Porque dá pra trabalhar muito essa divulgação de paisagens, né? Através do cinema. Ele adora, né? Ele é um menino assim que onde ele foi, ele já ganhou vários festivais, né? De Prêmios, né? prêmios. Tem sensibilidade, né? O cara que tem que ser diretor de fotografia é sensibilidade. E o legal, né, nesse projeto da oficina de cinema, é que o pessoal vai começar a entender mais o que é um filme, né? O que faz um diretor de fotografia? O que faz o diretor de elenco? O que faz o produtor, né? Às vezes não sabe, né? O que faz um operador de câmera? Exato. O que faz um captador de áudio, de um boom. figurinista, aquela pessoa que dá o continuismo nas coisas, né? Porque se tu não tiver o continuista, tu não vai saber até o borrão de uma maquiagem, a cor de uma unha, tudo isso influi depois no pós, né? Claro. E também, né, Adriano, uma coisa importante, até tava pegando aqui, falei de divulgação, por exemplo, pegar os filmes ali, que teve aquela casa de cinema em Porto Alegre, né? O Giba Assis Brasil, o Carlos Gerbasi, o Jorge Furtado, que é um cineasta Ele é maravilhoso. O Furtado fez... Ele é incrível. Tu pegar aquele... Até outro dia tava passando no Canal Brasil, que foi ali em Bento, Saneamento Básico. Saneamento Básico nós assistimos. Que divulgou o interior de Bento, aquele filme? Saneamento Básico. Justamente o Van Damme era um dos que trabalhava Trabalhou na nesse? produção. Saneamento básico é até divertido, né? Tem uma verdade, verba para sim. saneamento, aí a verba vai voltar para Brasília porque ninguém... Não fizeram o projeto. E aí diz, não, então peraí, né?
devolver dinheiro para Brasília, não, né? Vamos fazer um filme sobre saneamento, né? E aí retrata a questão do saneamento no filme. Exato. E divulgou o interior de Bento, as paisagens, tudo, né? Isso Verdade. dá para daqui um pouco planejar aí um roteiro aí, divulgação Marcos, né, Adri? Com Por que não, certeza. né? Com Faz uma certeza. trama aí sempre tem que ter romance, né? Diz que... É que eu gosto muito disso, né? Tem que ter uma pitada, ou é de drama. O romance? É. Não, mas isso aí vem desde a tragédia grega, né? Se não tiver Sim. amor, morte e... Aí não funciona, né? rola. Suspense, toda aquela coisa, né? Tem que dar o ar, aquele arzinho, né? É, mas de fundo já vai falando sobre São Marcos, sobre as indústrias, por que não, né? Com certeza. É bem por aí mesmo, né? Eu acho assim, ó, tu tendo uma ideia do resto, a gente faz Vai o embora. filme. E aí tem a questão Desenvolve. também da exibição, né? Eu acho que o nosso país falha um pouco de locais de exibição, né? É. Eu era muito crítico quando eu estudei na UX, eu dizia, pô, mas o cinema da UX, de uma universidade, eles passavam filmes que depois de ficar 30 dias no Iguatemi, lá e tal, nos GNC e tal, aí ia pra UX. Por que não botar os nossos filmes feitos aqui, produzidos aqui, né? Cheguei a falar com a pessoa lá do cinema, dizer, pois é. Falta um pouco de mais espaço pra exibir os filmes, né? Pra nós, sim. Porque A única coisa que a gente tem ainda é o Ordovás, né? O Ordovás tá resistindo bravamente lá em Caxias, né? Lá ainda passam esses filmes, vamos dizer assim, mais lá do B? É o lado B, os independentes, justamente. Passa lá? Passa. É, que bom, né? É, agora na pandemia deu uma parada, mas eles estão retomando, né? Então, Sim. É muito legal isso. Mas essa é uma questão. Por exemplo, o Surtado e o Chá das 5, né? Agora vocês vão exibir eles no coquetel e tal, e depois vão ser exibidos aonde? Primeiro ele tem que ir para festivais, né? Festivais. É isso, a gente quer jogar eles no máximo que a gente puder para festivais. Aí depois, quando a gente acha que já encerrou, aí a gente joga nas mídias digitais. Joga nas mídias digitais. Internet e tal. Isso. Justamente. E vão exibir em São Marcos esses filmes? Sim, provavelmente a gente vai ter uma sessão em março. A gente conversou com o prefeito e com a secretária. Já tem notícia, né? então. Já temos notícias, sim. Jornalista de notícia, né? Isso. E nós vamos ter, sim. Março, previsão? Previsão é para março. E aí seria exibida onde esses filmes? No próprio auditório Da prefeitura. Do Joaquim Grison ali. Isso. No auditório da prefeitura. São Marcos, infelizmente, né, Adri? Tu que é mais, assim, da nossa da geração mais... Talvez tu lembre do nosso cinema. É, o cinema Nosso perto do café, né? cinema. Do Jones. Bah, verdade. E não temos mais cinema, né? Justamente. Que pena, né? Olha, pra tu ver que em vez de... Ele regrediu, né? Regrediu. Mas não é só aqui, né? Porque Não, se em pensar várias. Porto Alegre, lá Caxias tinha... também. Os cinemas de rua, né? Os cinemas de rua foram. O Cine Ópera lá, né? Cine deu Ópera, que era uma confusão tudo. danada do prédio, né? Imperial. Virou cinema. Cinema de rua acabou no mundo, né? Assim, no mundo, não sei, no Brasil, No assim, Brasil, Porto principalmente, Alegre, ali tinha lá o Cine Baltimore, lá na Oswaldo Aranha, que não tem Exatamente, mais. não tem. Agora ficou só shopping, né? Verdade. Mas a ideia, então, é março fazer uma exibição do Surtado e do Chá das 5 no auditório da No prefeitura. auditório da prefeitura. Daqui um pouco com comentário também. Sim. Sim, bate-papo. com certeza. Isso é importante, né? Eu sempre diria assim, ó, é aquela coisa, né? É muito fácil, assim, as pessoas... eles não têm noção de como é um filme. Eles não sabem como é que é atrás das câmeras, entendeu? Verdade. Então, a partir dali, eles vão querer saber, eles vão perguntar, eles vão questionar, né? É aquela coisa, tu vai ter críticas construtivas e tu vai ter críticas negativas também, né? Claro. E tu tem que estar apta a ouvi-las. Sendo construtivas, só acrescentam, né? Às vezes as pessoas vê aquela cena, vê o filme prontinho e não tem noção, né, Luciano? Quantas vezes o cara... Tem diretor que tem fama de ser chato, né? Perfeccionista, né? Faz a atriz ou o ator repetir 10 vezes. 30! 10 é pouco, né? Muito. Não, ficou bom, mas faz de novo. Não, de novo. tem Vamos que tentar. refazer. Aí depois... Até ficar do jeito que o diretor... E às vezes escolhe a primeira, né? Acontece bastante isso. Mas o trabalho é árduo, né? O cinema dá puxado, trabalho, dá né? muito trabalho. Desde o início do roteiro até essa repetição de cenas. Exatamente. Organizar... As planilhas, organizar o horário, figurino, organização de todo o Quer cenário. dizer, é um bom pouco de inspiração e muita transpiração, né? Quem achar que é só ter inspirações tá morto, né? Eu sempre digo assim, tu olha aquilo ali, bah, mas eu faria. Eu faria. E é trabalho coletivo, né? É.
Isso aí, Sozinho não faz nada. cinema envolve uma Muita galera, gente, né? muita gente. Eu lembro porque até comentei contigo aqui antes de começar a entrevista que a relação de cinema e jornalismo é muito grande. Eu tive cadeira cine e jornalismo, né? E depois, se quisesse ter escolhido a especialização cinema, já podia. Já. E aí o próprio Furtado foi lá dar palestra, né, sobre documentário que ele fez Ilha das Flores, aquele da Ilha das Flores, fantástico, né? Sim, sim. E aí ele convidou, que era pra ser coadjuvante, né? Porque às vezes precisa disso, né? Sim. Vai fazer uma cena e tu precisa Exatamente. ter lá 30, 40 coadjuvantes. E a gente gostava de ir, né? Porque aí aparecia. Sim, aparecia. Às vezes muito ganhava bom. um brindezinho, né? Nem que fosse uma água mineral. E aí via como era feita a coisa, né? Isso que é legal também, É né? verdade. É o saber como é que é atrás das câmeras, né? Atrás das câmeras, É né? muito bom. Beleza. Pessoal, brigadão aí por terem vindo. Nós Já são agradecemos. 2h30, estamos encerrando aqui o programa. Então fica aí o convite, né, pro coquetel, né? O coquetel de lançamento, então, no próximo dia 25 de novembro, é isso, né? Isso. 25 de novembro. E aí essa perspectiva, então, de uma exibição desses dois curtas-metragens, Surtada e Chada 5, em março, no auditório da Prefeitura. E também essa ideia muito legal aí da oficina de cinema que poderá ser desenvolvida com alunos das escolas públicas aqui de São Marcos, né? Estaduais e Exatamente. municipais, né? Isso. Que maravilha, pessoal. Muito bom ter essas boas notícias aqui por uma sexta-feira, véspera de feriadão. Então desejo aí sucesso para vocês e com certeza a gente vai estar lá fazendo essa cobertura no dia 25 do coquetel de lançamento. Tá legal? E contem com a gente. Muito obrigado, André. Obrigado aos ouvintes, né? E estamos aí, né? Se alguém tiver uma ideia, quiser tirar do papel, quiser nos procurar, olha, abertos. Estamos abertos. E não é sempre, né, que o cinema bate as portas assim de um município, né? Vamos aproveitar aí, tá passando Verdade. o encilhado cavalo, né? É isso aí, Luciano? é isso aí. Realmente. Beleza, pessoal. Brigadão aí, uma boa visitação aí. Então vocês vão passar numas indústrias agora, né? Justamente. Beleza, então conversamos aqui com a Adri Tolardo e com o Luciano Silva, que são o pessoal da Conceito Filmes, que falaram sobre o lançamento dos curta-metragens Surtada e Chada 5, que tiveram presença de atrizes de São Marcos e também da Adri, do Bernardo, envolvido aí na questão da direção e produção. Agora são 25 para as 3, 23 graus é a temperatura.